Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vinda ao nosso Clubecast, o podcast do Clube da Cotação. Estamos estreando hoje o nosso primeiro episódio de muitos que virão pela frente. Aqui no Clubecast a gente vai trazer uma galera muito massa. Serão clientes, fornecedores e parceiros do Clube da Cotação para compartilhar um pouco de suas histórias e trazer suas experiências profissionais. Então nesse primeiro episódio teremos a honra de receber o nosso querido amigo Adailton da Cepeto Connect. Cepeto Connect é uma plataforma extraordinária que agrega soluções tecnológicas para a comunidade empresarial. E o Rafael, que é o nosso cliente parceiraço do Clube da Cotação, da Elianeza Delicatessen. Então espero que vocês escutam bastante este primeiro episódio e desde já quero deixar aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência. Sejam muito bem-vindos aqui a esse projeto, pessoal. E é um prazer enorme estar com vocês. Massa. Bacana. Obrigado aí pela oportunidade de estar do lado dessa fera aqui, né? Adailton é o mestre dos magos. É o mestre dos magos. E tá como Clube de Cotação, né? Que é um parceiro aí nosso nessa luta aí diária aí na batalha da panificação. Maravilha. É uma honra, né? Receber o convite aí do Martiniano, tá do lado aqui do Rafael, grande empreendedor do segmento de panificação. E tá podendo abrir o primeiro episódio do Clube da Cotação. Não, e o convite foi muito engraçado, porque assim, eu tava precisando falar com o Rafael por algum motivo, ele falou alguma coisa comigo no WhatsApp, eu disse, cara, eu tava precisando falar contigo. E ali naquela oportunidade eu tinha acabado de falar com o pessoal lá do estúdio, e disse assim, Rafa, a gente tá iniciando esse projeto, já que eu tô aqui falando contigo, vamos, porque assim, a gente quer trazer as pessoas que têm o que agregar, que têm o que explicar, que tem como trazer uma experiência de vida, uma experiência do negócio e trazer mais humanidade para as relações, né? Num mundo onde a questão profissional, resultado, sempre será, né? Foi e sempre será tão necessário, mas trazer um pouco da história humana de cada um, eu acho que é muito importante e assim, agrega demais, inspira, né? As pessoas que às vezes a gente não sabe, as pessoas que estão ali, né? Olhando pra gente, eu acho que uma vez você até falou isso comigo, Adailton, eu lembro, você disse, Martiniano, a gente é inspiração pra muita gente e às vezes a gente não sabe. Então, nada melhor do que uma experiência dessa que a gente possa compartilhar esse momento e estou muito feliz aí pela presença de vocês. Então vamos lá, pessoal, veja, como eu falei, o objetivo principal aqui é saber um pouco da história de cada um, né? Rafael e Adailton. Então, um voltado à área de contabilidade, gerenciamento, gestão, blockchain, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Blockchain, tecnologia. E o Rafael aí na expertise das panificações, das padarias, Rafa. Então, me fala um pouco, Rafa. Rafael hoje, quem é Rafael? De onde que Rafael veio? Como que essa figura se construiu e chegou aqui? Né? É uma história muito engraçada, né? Eu nunca imaginei estar em padaria, voltando, né? De estar nessa questão de padaria. Mas assim, de onde é que eu vim? Eu vim de Jaboatão, dos Guararapes. Tô lá... Não moro mais lá em Jaboatão, né? Hoje eu moro em Recife, mas o meu comércio é em Jaboatão, né? Foi fundado em Jaboatão e sempre eu fui de Jaboatão. Minha infância eu passei praticamente lá. Mas Jaboatão centro, que Jaboatão... Jaboatão Velho, né? Que é o pessoal que chama Jaboatão Velho, o centro. E Jaboatão. Né? Que o pessoal chama... basicamente no bairro de Socorro, né? Fico lá no bairro de Socorro. Então, a padaria hoje que eu sou proprietário junto com minha esposa, eu era cliente dessa padaria. Faz parte da minha infância, né? Então a Elianeza já tá na minha vida muito antes de... Você ia lá comprar o pão, olhava... Já ia comprar o pão lá e tal. Muito antes de eu pensar em um dia ser empreendedor, eu já era cliente da Elianeza, que é uma empresa que é fundada desde 87. Eu não sabia disso, Rafael. Tem um bocado de história. Quando for chegar na parte de falar como é que eu entrei na padaria, eu vou contar. Mas assim, eu sou filho de Rogério e de Emília. Meus pais sempre me deram tudo que puderam dar ao alcance deles, né? Na questão de ensino, na questão de educação, de suporte. Passei muita dificuldade na vida. Eu não cresci no berço de ouro, como diz a história. Então, é uma família que sempre batalhou. Pra poder ter a sua... Eu sou o quarto filho, né? Dos meus pais. Tenho mais 2 irmãs e um irmão. É o caçula, tu? Eu sou o caçula. E sempre a vida me trouxe muita dificuldade. Quando eu já nasci com alguns problemas de saúde. E depois, com os 7 anos de idade, eu fui atropelado, né?
fui atropelado quando era criança, então eu passei uma parte da minha infância no hospital. E daí outra novidade. Outra novidade que eu conheço. Meu Deus do céu. Eu preciso fazer isso o mais rápido possível. Pronto, aí a gente teve uma parte da minha história de família, de criança, que foi dificuldade porque minha mãe teve que ir para o hospital ficar comigo. Então eu passei... Mais ou menos quantos anos, Rafa? Eu tinha 7 anos, ela passou mais quase um ano. Quase um ano a gente passou no hospital para poder ter a minha recuperação. E com isso eu tive alguns atrasos, né? Na questão de escola, de tudo. Mas sempre minha mãe foi batalhadora, foi guerreira e sempre estava do meu lado e me ajudou muito. Hoje, graças a Deus, eu já sou formado, já tenho uma formação. Mas eu agradeço muito aos meus pais por esse caminhamento. Né? Pô, eu realmente não sabia desses pormenores. Você também sabia? Não sabia não, pra mim é novidade também. Novidade, tem muita coisa. Um atropelamento aos 7 anos de idade. 7 anos de idade. Precisou ficar um ano. Um ano. Adailton, me fala um pouco também de você, querido. Você é lá de Vitória de Santo Antão, né? Então, eu nasci em Vitória de Santo Antão, mas morei uma boa parte da minha vida numa cidade chamada Chã de Alegria, num sítio, né? Morava num sítio com tendas, próximo a onde era a antiga usina Alvorada. Então eu venho de família humilde, né? Nem todo mundo sabe, porque, assim, por um bom tempo tinha um pouco até de receio de expor, era um bloqueio que eu tinha de expor um pouco das minhas origens, mas eu comecei a trabalhar isso e mudei. Diferente de Rafael, não fui atropelado, mas eu tive uma infância bem agitada. Já desmenti, dei jeito no pé, chegava em casa relado, passava o dia todinho brincando de bicicleta no mundo. Chegava em casa, ainda apanhava da minha mãe, né? Porque a mãe brigava com a gente, né? Tipo, tava onde? Chegava sujo, podre, né? Aí voltando aqui na questão da história, né? Sou filho do Adelso e da dona Janinha. Eles ainda moram lá no sítio. E todo final de semana eu tento, pelo menos, visitar ele, visitar minha família. Eu acho que um ponto positivo que eu tive de ser criado no sítio foi que eu fui criado junto com meus tios, com meu pai, então eu não fui criado no meio de outras crianças. Então eu tenho uma criação deles, né? Então, por um bom tempo eu fui criado na lei da bainha. Sim. Por exemplo, lá no sítio tinha muita fruteira e a gente não podia pegar as frutas, né? Tinha umas goiabas grandes, jabuticabra. E daí, velho, a gente não podia mexer nas frutas, porque se mexesse sem pedir, ia pra bainha. Eu levei pizza de mussu. Eu levei pizza de mussu. É interior, né, meu amigo? E assim, tudo sempre foi muito difícil. Tudo sempre foi muito difícil. Porque assim, não tinha transporte. Estudei em escola pública por um bom tempo, até a graduação. A graduação eu não consegui ingressar, porque minha vontade realmente era ingressar numa graduação numa escola pública. Na universidade pública eu não consegui. E daí, aproveitando, né, por formação, como eu morava no sítio, minha primeira formação foi como técnico agrícola. Vê que nada a ver. Completamente diferente. E puxando um pouco desse gancho, Adailton, o Rafa compartilhou também um pouco aí da infância dele. Já engata aí para que a gente saiba assim, como que de técnico agrícola, Rafael também falou que não se imaginava jamais na panificação. A minha história também é algo parecido. Eu não me imaginava jamais fazendo o que eu faço hoje. Então, por isso que eu achei importante trazer com uns pontos aqui a gente, porque às vezes as pessoas, não, né, foi projetado, às vezes a vida vai dando tapa, né, acaba vai descendo ali a ladeira, subindo, sufoco. Então, assim, hoje, como que de técnico agrícola tu chega hoje a ser essa potência, essa fera toda na área da gestão, contabilidade e tudo mais? Então, falar um pouco da minha história, a gente teria que ter aí um dia todo para falar, inclusive... Não seria um episódio, né? Seria vários. Uma temporada. E daí o que acontece? Breve eu vou estar aí lançando meu livro, contando um pouco da minha história. É um projeto que tá aí, só não sei quando é a data de lançamento. Novidade, tá vendo? Não sabia, né? Mais um spoiler aí. Eu tenho que escrever porque as pessoas precisam conhecer até para se motivar e ver que é possível sair do zero
até onde eu consegui chegar, né? Eu sei que o caminho ainda é muito distante. Isso é novo, né, Alex? Você tem quantos anos? 40? Eu tenho 30 anos. Novo pra caramba, velho. Né? Não é? Acaba novo. E assim, fiz 30, tô fazendo 31 esse ano e me candidatei, né? Tentei me candidatar ao Forbes 1D30, que são os jovens até 30 anos bem sucedidos, mas pela idade não consegui chegar lá. Só agora com 31? Só agora com 31. Você já queria com 30? Eu queria antes de 30 chegar lá, mas assim, Tem que ser, né, David? Tem que ser. Então assim, técnica agrícola, mas antes de ser técnica agrícola, o que é que eu fazia? Então, tudo era muito difícil, transporte, tudo era muito difícil. Então, e a gente tá falando de Vitória de Santo Antão, né? Chama alegria. Nem Vitória Pra chegar em Vitória, eu tinha que pegar um busão. E muitas vezes eu perdi o busão e só conseguia pegar outro com 2 horas depois. Então, assim, inclusive recentemente fiz um treinamento e a instrutora pediu para listar um ponto que marcou sua vida. Mas por muito um detalhe, tempo. Chão da Alegria ali pro Pau d'Alho, é? É próximo de Pau d'Alho. Eu sei onde é. E assim, Chão da Alegria já é ruim de transporte. Só que eu morava no sítio de Chão da Alegria. Meu Deus. Então, ela pediu para listar um ponto, alguma coisa, algum objeto que marcou sua vida. Então, eu marquei um pneu de trator. Porque na parada do ônibus só tinha um pneu de trator e um pé de castanhola. Era onde eu ficava. Quando chovia, se tivesse com ela chuva bem, senão levava chuva. Então, e toda vez que eu perdi o ônibus, eu ficava ali dizendo, poxa, eu não quero mais passar por isso, não quero passar mais por isso. E só tinha lá meus 14 anos de idade. Foi quando surgiu o celular com tecnologia e câmera. E daí eu queria muito ter um celular com câmera naquela época. Assim, eu não sei se vocês lembram aqueles celulares da Motorola que tinha uma bolinha, a tela era uma bola. Sei. Eu não lembro se é 100, alguma coisa assim. Aquele Nokia de lanterna. Né? Então, naquela época eu consegui comprar parcelado, né, no carnê, um celular da Nokia com câmera. E daí foi onde surgiu meu primeiro empreendimento. Porque o que foi que eu fiz? Eu tirei uma foto minha numa parede branca, ia na Lan House. Aí na Lan House eu baixava o software de Photoshop, cortei o fundo da foto e adicionei Paris. Que naquela época tinha MSN e Orkut. Aí o que foi que aconteceu? A galera viu e fez, pô, tu não fosse pra Paris, como é que tu colocasse isso? Aí eu comecei a vender edição de fotos. Então, a galera procurava, tirava foto. Olha onde começou as fake news, tá vendo? A origem das fake news de hoje. Então, meu primeiro contato com o empreendedorismo foi com a AD Art Design. Eu só fazia isso. Mas eu já coloquei o nome. Na terra de Zé, quem tem o olho era o rei. Com esse dinheiro consegui. E tem o celular, né? E tem o celular, no caso de Adailton, né? Consegui comprar depois um computador. Aí, meu amigo, se com e celular, uma impressora. Já fazia isso. Enfim, comecei a fazer um monte de trabalho. Aí terminei o curso de técnica agrícola. No estágio eu vi que não era aquilo que eu queria. Com certeza. Só que eu não tinha grana, velho, pra pagar uma faculdade. A faculdade que eu queria, que era de tecnologia. Aí minha avó fez, eu vou te ajudar. A primeira faculdade que tu quiser fazer aí, tu vai fazer. Aí eu fui fazer turismo. Outra coisa nada a ver. Saí de técnica agrícola. Você demorou pra se achar, né, querido? Foi. Apesar de ser bem, bem novo, né? Muito bom. Apesar de ser novo. Porque eu também gostava, queria viajar. Eu disse, pô, vou fazer turismo, mas, velho... Ele queria realizar o sonho da foto de Paris. Aí ele vai fazer turismo pra poder chegar, né? Viagens e turismo, locações limitadas. Aí depois eu fui fazer o curso de turismo, aí comecei a trabalhar, aí com o trabalho eu consegui pagar o curso de tecnologia, sistema de informação. Nossa. Aí dentro do sistema de informação, fui trabalhar com auditoria. Chegaram pra mim e perguntaram, a gente tá com uma demanda assim, projeto SPED. Pô, lá 2011. Eu lembro. Aí eu disse, velho, eu trabalho com isso, não sabia nem o que era. Topei o projeto, era novembro, o projeto tinha que rodar em março. E o projeto rodou em março. Porque eu virei ano novo, Natal, janeiro, estudando para fazer a coisa acontecer. E só quem sabe o que foi o projeto SPED no início sabe como foi. A gente conseguiu passar todos eles, velho. Eu vi uma foto essa semana de você na secretaria aqui do estado, né? Com o secretário de finanças. Foi a reunião da cooperativa, né? Foi, a gente tava brigando por aquisição de farinha de trigo. Então, mas é governo do estado ali, né? Que você foi com o secretário de Fazenda, Décio Padilha, e equipe de benefício fiscal. Então, o menino lá do sítio já tá correndo atrás de benefícios para o segmento de planificação, não só para beneficiar as empresas, mas para beneficiar o consumidor. O consumidor também. Que vai baratear o preço do pão. Claro. Porque hoje que tá, Rafael pode até explicar mais sobre isso,
Mas o que está acontecendo muito, ontem até em conversa lá com alguns panificadores, disse, rapaz, a gente não consegue repassar o custo pro final, né? Não. A inflação muito alta. Eu costumo falar lá com o pessoal que em 2020, o saco de farinha que eu tô comprando hoje, em 2020 eu comprava pela metade do preço, 50%. E o valor do meu pão de venda lá na padaria, eu não aumentei 50%, né? Eu não dobrei 100% agora, praticamente, né? Eu vendi o pão, acho que lá na época, em 2020, a R$10. Hoje eu tô vendendo a 14. E o saco de farinha, hoje, eu comprava 60, hoje estou comprando a 120. Já tem a previsão aí de chegar a 130. Então, e não só foi a farinha que aumentou, né? Aumentou diversos outros produtos, então a gente tá repassando, né? Rafa, me explica também essa história. Como que você, de um garoto acidentado, aos 7 anos de idade, né, segue aí essa vida, porque tem um delay, né, de convívio social, de escola, tudo, e você chega a fazer algo e depois me fala um pouco sobre isso. A minha formação é na área de tecnologia. Eu sou formado em administração de rede de computadores, tanto técnico como superior. E eu trabalhei um tempo no ramo e depois eu, por oportunidade de família, né, da questão da minha esposa, que já era sócia da padaria junto com a mãe dela, a gente teve a oportunidade de adquirir a padaria e trabalhar junto. Tá, mas voltando um pouco... Eu quero saber como você chegava lá, R$1 de pão, chegava lá... Não, a história assim da padaria, a Elianeza tá na padaria desde criança, né? Desde quando fundou a padaria. Minha esposa, que inclusive é o nome da padaria, né? É o nome da padaria Elianeza. Aí eu digo pra ela o seguinte, que eu tenho que amar ela pessoa física e jurídica. Tem que ser um amor duplo. Eu brinco com ela que só sobre isso. Mas assim, a questão da padaria, a nossa padaria sempre ela foi referência dentro do bairro, né? Então a gente sempre comprava por lá e tal. E tem um episódio muito engraçado que eu conto pra todo funcionário meu. E eu não tenho vergonha disso, de dizer que a certo momento da minha vida, quando eu morava com meus pais, tinha dificuldade financeira. Que o pessoal que era da década de 90 aí, lembra que a gente teve uma crise muito forte, né? Nessa questão da inflação, que o preço de manhã era um preço, de tarde era outro preço. Então o pessoal que é da década de 80, que já tem seus 10, né, seus 10 anos e 90, lembra um pouco disso. E eu me lembro que muitas vezes minha mãe chegava lá na padaria, falava com Dona Elisa, que é a fundadora da Elianeza, né? A minha sogra, e pedia para comprar um pãozinho no caderninho lá, para poder no Vale, para poder pagar na sexta-feira, porque era quando ela recebia um trocadinho de um bico ou outro que ela fazia. E eu me lembro que minha mãe ia lá comprar, e minha mãe comprava o pãozinho lá. Naquela padaria lá. Ela comprava o pãozinho, uma mortadelazinha, pra matar a fome do pessoal lá em casa. 4 filhos, né, velho? 4 filhos, mais meu pai e mais minha mãe, né? E eu não tenho vergonha de falar sobre isso. E eu digo, como é que é a ironia do destino, né? Hoje eu sou proprietário, junto com minha esposa, da padaria, né? Então, é uma coisa muito... É uma história que eu levo pra minha vida e que eu me orgulho. Com certeza. No sentido de dizer assim... Caramba, eu era o menino que pedia alguma coisa na padaria, né? E hoje eu tô sendo um proprietário lá, tô como dono, tudo isso a gente entrega a Deus, né? Porque verdade. Sem Deus a gente não tem nada, mas a gente tá lá fazendo um trabalho bem bacana, lá na padaria. Aí, voltando ali, minha área de TI, trabalhei em empresas bacanas, tive uma capacitação muito massa nessa área de TI. E você trabalhou nessa área até que ano, mais ou menos? Eu trabalhei na área de TI... na década de 90. Então, você com necessidade e tal. Com necessidade... Então, na década de 90 eu era criança, né? Nos anos 2000 eu comecei a estudar. Eu servi o exército, né? Depois que eu saí do exército, eu fui fazer um curso técnico. Na verdade, eu fiz um curso profissionalizante na Microlins, antiga Microlins. Eu fiz aquele curso lá de... Foi Malba Lucena, não? Não, foi Malba, não. No meu tempo tinha Malba, mas eu não fazia, não. Mas aí eu fiz Microlins. Era profissionalizante de manutenção e conservação de computadores. Alguma coisa, manutenção de computadores. Eu fiz lá. De lá eu fui fazer para a extinta Unibratec, né? Eu fiz o curso de redes, que era na Ibiribeira. Aí eu fiz o tecnólogo lá, o técnico, e fiz depois o superior tecnólogo. Lá o superior. Aí depois eu fui estagiar na Fama. Aí eu estagiei na Fama Faculdade. E na Fama eu conheci um aluno que ele trabalhava na área de tecnologia. Ele trabalhava numa empresa chamada REC Tecnologia, que era uma empresa de câmera, de segurança. E ele falou pra mim que tava saindo e que tinha uma vaga lá.
para aprender a mexer com câmera. E eu nunca tinha mexido. E a empresa nesse tempo lá até tava passando por dificuldade, funcionário, aquela luta, o cara. Mas eu fui. Quando eu cheguei lá, a equipe toda reclamando, tal, da gestão. Aí eu disse, não, eu venho pra cá pra poder aprender. Eu não fui pra cá por causa de um dinheirinho a mais ou tal. Eu quero aprender esse negócio. E eu me lembro uma história que eu conto pra muitas pessoas. A questão de você, às vezes, ter um déjà vu na sua vida, né? De você projetar ou pensar ou sonhar. Eu, quando eu trabalhava na REC, existia uma empresa chamada Aragão Engenharia, que era a empresa que dominava o mercado aqui de tecnologia. E eu olhei assim, entrei no site dela e disse assim, caramba, eu queria trabalhar nessa empresa, velho. E depois a vida rodou. E essa empresa se transformou na Avantia, Engenharia e Tecnologia, hoje é uma potência aqui no estado. E eu bati na Avantia, através de um movimento de igreja, de cursilho, não sei se vocês já participaram. É da Episcopal, né? É Episcopal, muitas pessoas que conhecem. Eu fiz o cursilho, de lá eu conheci um dos pastores que era gerente lá na Avantia, e ele falou de uma vaga lá que tem na área de redes, e me chamou para ir para lá. Eu trabalhei lá. Aí eu... Isso a gente tá em que ano, rapaz? Isso eu já tô em 2013. Né? 2013. Antes disso, quando eu trabalhei nessa empresa de tecnologia na REC, eu fiquei lá por um ano e pouco, a gente pegou alguns projetos, eu aprendi a dominar, tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem para São Paulo com o dono lá. Nunca tinha ido para São Paulo, ele foi, bancou a viagem para ir para uma feira. Aprendi um bocado. Eu aprendi que passou necessidade na primeira viagem. Aprendi um bocado, a gente passou... Tem coisas que as pessoas às vezes não sabem, né? Assim, a importância que a gente dá de nunca ter tido as coisas, e quando a gente começa a ter as coisas, verdade, isso vai marcando a vida da gente. E assim, quando eu... Aí dessa empresa, eu trabalhava, era uma luta, porque eu saía de manhã pra ir pra Fama, pro estágio na Fama. Da Fama eu ia pra REC, da REC eu ia pra faculdade. Então eu saía de casa de 6 horas e chegava de 10, 11 horas da noite. Então eu passei quase 3 anos aí nessa pegada. E depois eu comecei, eu saí da REC, porque não estava mais dando, os projetos não estavam caminhando mais. E eu inventei de abrir um provedor de internet. Aí, o provedor de internet era uma dor de cabeça, meu amigo. Aí eu abri esse provedor. Então era rádio, não podia chover, que era uma dor de cabeça. 2 milésimos. Todo mundo ligando. 2 milésimos de segundo, cai a internet e o cliente ligando. Era loucura. Era um negócio de doido. Eu disse, meu amigo. Aí começou a chegar nessa época com essa internetzinha dessa já Huawei, né? Já tinha. E antigamente a cabeado, né? Internet cabeado, Velox na época, nem todo mundo tinha. O cara tinha que falar com conhecido tal, pra ver se instalava a Velox lá na sua casa. Aí eu comecei a distribuir. E que ver a disponibilidade da banda. Aí, dentro disso, antes de eu trabalhar na Avantia, né, que eu tinha falado, trabalhei na Gratícia, produtos alimentícios. Sei. Eu vi a propaganda, eu vi na comunidade do Orkut uma vaga de estágio lá, e quando eu olhei, eu disse, essa vaga é minha. Quando eu olhei, eu disse, na Gratícia. Aí fui fazer entrevista com o Ronaldo lá, que era o chefe lá do TI, uma figura, hoje se tornou meu amigo, é um parceiro meu, amigão pra caramba. Ronaldo, lá da Gratícia, é um brother, se transformou num brother mesmo, um irmão, um cara danado. Um abraço aí, Ronaldo. Vai ter Ronaldo é gente boa. Se inscreve no canal. Ronaldo e aperta o sininho. Ronaldo é uma figura, é um amigão mesmo, é um dos amigos que a gente vai conhecendo na vida, né? Deus vai abençoando você com boas amizades. E a gente trabalhou junto lá, e foi de lá que eu fui pra Avantia, depois que fiz o cursilho, que eu fui pra Avantia. Aí trabalhei na Avantia um período, depois saí, fui trabalhar em outra empresa na área de vendas. Aí foi quando minha esposa me chamou pra gente, a mãe dela ia fazer uma viagem. Não, mas veja, calma. Você está falando... Você quer saber como é? Eu quero saber como é esse processo de você, PF, lá se transformando... Veja, você não vai me escapar dessa não, meu irmão. Explica essa história aí, rapaz. Explica essa história lá. Em que momento é que você diz assim, rapaz... Eu posso... Ela deu atenção pra mim. Ela me olhou. Conseguiu me enxergar. A minha história com a Elianeza, já desde quando eu comecei a trabalhar na Fama, a gente já tava junto, né? Porra, que massa. A gente já tá junto desde 2015. Então, já tem um bocado de tempo aí. Acho que 18 anos, né? Contando pra cá. 2015...
Não, desculpa, 2005. Tá. Perdão. Eu tava sendo educado e dizendo aqui. É muito tempo. Não, é 2005, cara. Não é tanto tempo assim. Foi mal. Viu minha educação? Realmente, é bom. 2005. 2005, a gente tá junto e quando eu comecei a namorar com a Elianesa, eu tava terminando o 2º grau, né? Ela já fazia faculdade. E até eu tinha uma vergonha, porque eu saía com ela, aí os amigos dela, né, tudo, não, eu faço tal curso, faço tal coisa, e eu ficava meio com vergonha de falar. Pra mim, corrija se eu estiver errado. Mas isso não dá um gás do cara... Dá um gás. E, né? tipo, incentiva bastante. E tipo, eu acho que é Eu não sou isso, mas, porra, eu quero ser... Eu acho que é a questão de acreditar na pessoa, né? Eu hoje digo... O que o Rafael é hoje, a Elianesa tem muita parte disso. Não só foi o meu esforço, foi também a parte dela de ter paciência, de acreditar, tanto dela, da minha mãe, e de outras pessoas que passaram na minha vida. Eu acho que a questão do acreditar nas pessoas é uma coisa que vale muito a pena. Então, aí, com a Elianesa, eu sempre ia na padaria, sempre ficava tirando onda com ela, brincando. Aí teve um dia que eu disse, bora eu vou pra um repertório. Um barzinho chamado Repertório, lá na Madalena, perto do... Eu pensei que era algo... Era tipo uma boate, né? Era tipo uma boate, antigo Repertório. Pronto. Aí eu fui pro Repertório, quando a gente ficou. Depois que a gente ficou, a gente já se conhecia, né, desde pequeno. Aí já começou a acontecer. Rafael tá chamando sua atenção. Chamando atenção é legal, né? É o que falta no WhatsApp hoje, né? Dá saudade, viu? A MSN tem... Eu acho que se lançasse isso de novo, ia chover de gente da nossa geração só pra matar a saúde. Porque aquilo no final já tava um caos, porque assim, ninguém conversava mais normal. Era só aquelas figurinhas loucas que a pessoa botava um oi, aparecia um outro, não sei o quê. Mas aquilo era, porra. Acho que se voltar um trem daquele hoje... Aí daí a gente começou a namorar, passou quase 9 anos pra poder casar. Mas aí a gente sempre... Né? Mas é porque sempre eu e a Elianesa planejavam em querer ter... A gente, quando casou, a gente já tinha um apartamento da gente. A gente já tinha onde morar. A gente já foi morar no que é da gente. Então, a gente quis fazer uma base pra gente poder ter um casamento mais sólido, né? Aí a gente começou, né? A namorar, 9 anos pra poder... Isso, pra depois casar. A gente planejou a festa de casamento, essas coisas. E depois de casado, é que surgiu a oportunidade de ir pra padaria, né? Aí foi quando a mãe dela precisou fazer uma viagem pra São Paulo. E eu tava em casa, eu tinha saído da Avante, eu tava trabalhando no home office em outra empresa e já tinha saído também, porque foi naquela época de 2014, 2015, que tava o do impeachment de Dilma. A empresa que eu trabalhava era com dólar, então... Ali a empresa até 2015. Isso, a empresa começou... Aí começou a fechar, né? As coisas, a empresa que eu trabalhava fechou. Tipo, eu só fiquei 3 meses lá mesmo. Até me lembro que o chefe lá ficou triste pra caramba, porque ia ter que me desligar. E eu me lembro um fato engraçado da questão de profissionalismo, que eu sou muito focado no trabalho nesse sentido. E eu me lembro que uma semana antes de eu ser desligado, tipo, ia ser desligado na segunda, uma semana antes eu tinha marcado um evento com alguns fornecedores num hotel. E tipo, tinha um fornecedor que tava bancando esse evento. Aí, uma semana antes ele falou comigo, Rafa, tá fazendo evento com quem? Aí eu falei o nome da pessoa. Ele disse, eu quero falar com ela porque eu não vou mentir pra tu, a gente vai ter que te desligar da empresa e tal. Aí eu peguei e disse, não, pô, eu vou pro evento. Até sexta-feira eu não sou funcionário da empresa? Então, vou, velho. Eu vou fazer tudo normal. Na sexta-feira eu agradeço ao pessoal, passo os contatos todinho, o que quiserem falar. E na segunda-feira eu digo que eu me desliguei da empresa e tal, e bola pra frente. Aí foi arretado, velho, porque ele disse, meu irmão, isso 2015. Que massa, Não, isso já foi em 2015, final de 2015, 16, por aí. Aí ele disse, que massa, velho. Pô, vai no LinkedIn, mandou lá, eu mandei as fotos pra empresa e tal. Ele achou muito massa. Inclusive, quando eu fiz a minha rescisão, a empresa era em São Paulo, ele veio pra cá pra fazer minha rescisão aqui. Ele disse, não, eu quero ir aí conversar contigo, cara. Aí a gente conversou e tal, foi bem bacana. A gente fez o evento. Tem contato com ele ainda hoje? Tenho contato, ainda falo internet com ele. né? Ainda falo. E o engraçado é que esse cara, pra você ver como é a importância do network, é importante na vida da gente. Esse cara, o Éder, eu tinha conhecido ele quando eu trabalhava na REC Tecnologia, que eu fui pra São Paulo.
E, tipo, aí ele vendeu os equipamentos pra REC, pro projeto que a gente tava fazendo na Federal, e eu conheci ele lá. Então, quando eu fui fazer a entrevista de emprego, ele já lembrou de mim. Lembrou. Aí a gente já se falava. Você já larga na frente. Já larga na frente. Então, foi muito bacana. E hoje ele fala comigo, eu troco ideia com ele. Aí foi quando a Elianeza me chamou pra ir pra padaria, e a padaria é muito familiar, né? Aí a gente começou a ter um olhar mais de uma gestão mais profissional. Eu costumo dizer para os amigos, para as pessoas, que a Elianeza ela teve 2 gerações, a geração do freguês e hoje a geração do cliente. Então a do freguês foi até o tempo da mãe dela, que tem uma história linda na padaria. Nunca vou esquecer, a gente nunca esquece da história da mãe dela, mas é uma história que tinha uma validade. Exato, porque o mundo tem validade, né? A chave gira, né? Era outra. Ficou legado, né? Ficou legado, a gente respeita muito o legado, e hoje a gente tá lá na Elianeza fazendo um trabalho muito bacana. A gente, graças a Deus, quando a gente assumiu a empresa tinha 11 funcionários, hoje a empresa tem 32 funcionários. Caramba. A gente... É uma responsabilidade. É a responsabilidade. E eu costumo dizer para as pessoas que a gente tem uma obrigação social de 34 famílias, né? Porque tem eu e a minha família de Elianeza. Então, cada família ali depende de um pouquinho, né? Diretamente, 32 famílias, 33, depende da minha administração. Diretamente da administração. Fora indiretamente, né? Fornecedores, dos parceiros que estão. Rafael e Martiniano, agora eu fiquei curioso com um ponto. Quando foi que tu percebeu que a chave virou? Day one. Quando foi o dia que que te marcou e disse, não, nesse dia a chave virou e eu quero investir no segmento de panificação? Pronto. O ponto da padaria, como a padaria era familiar, e quando eu fiquei um mês lá com a Elianeza fazendo um trabalho, e a mãe dela voltou, já notou diferença. Aí foi quando eu disse pra Elianeza, e aí? A Elianeza já tava desmotivada, né? Ela já vinha quase 30 anos, 28 anos dentro de padaria, desde pequenininha. A Elianeza tem 2 formações. A Elianeza é formada em turismo e também é formada em enfermagem. Inclusive, ela foi até laureada da turma dela. E também nada a ver com padaria, e não exerceu nenhuma função dos 2. E ela lá na padaria. Então ela já estava desmotivada na padaria, e foi quando eu disse, amor, bora fazer uma proposta de compra da padaria tua mãe? Porque também eu queria resguardar. Por exemplo, eu não poderia assumir a padaria, levantar a padaria, digo assim, investir, virar a chave e depois ter que dividir com o irmão. Tipo, não. Bora a gente encerra a história da sua mãe aqui e a gente toca daqui pra frente, porque daqui pra frente é meu e seu. Então, com muita dificuldade, a gente entrou. Aí também, mais uma vez, eu venho a parte da minha mãe. Minha mãe me ajudou financeiramente a poder fazer essa compra, a poder agir nesse sonho. Organizar. Eu me lembro, velho, quando a gente assumiu a padaria, a gente tinha um monte de boleto lá em aberto. E minha mãe me deu o cartão de crédito, o cartão do banco dela. Tome, tem 10 mil aí. Vai lá pagar de conta. O engraçado... E eu fui lá pra boca do... pagar, deixar tudo em dia, que eu acho assim que eu penso muito assim no fornecedor. Eu acho que uma distribuidora, no caso da Dispan, que eu sou o cliente deles, o camarada ali, ele tem que ter uma estrutura financeira muito organizada. Porque ele vende pro camarada, dá um prazo de 7, 14, 21, tem cara que dá 28 dias, eu vendo, consumo o produto, vendo, tenho meu lucro e não pago o cara, e aí? É complicado, eu penso muito nisso. Certeza. Fornecedor é primordial. E assim, Rafael, é muito importante esse teu olhar para com o fornecedor, porque tem muita gente que trata fornecedor, né, como, não sei, vou dizer nem como bicho, porque nem bicho às vezes merece é parceiro, né? E aí são coisas assim, cara. Você sendo um empresário e tendo visão do seu mercado, do seu produto, você tem que saber ter o valor do seu produto, da sua casa. Com certeza. Então, eu acredito que... Eu digo pro pessoal que preço todo mundo tem. Agora, valor e qualidade, você tem que brigar por isso. Então, minha empresa hoje, ela é voltada... Ela tá presente no mercado para oferecer valor. Não é só valor financeiro, mas é o valor de você ter uma experiência com o produto, ter uma experiência de atendimento e servir também a comunidade. Isso está na cultura. Porque o valor está na cultura da empresa.
que muitas vezes as pessoas não dá valor. Dá valor. Por exemplo, falando de clube de cotação. Tem fornecedor, eu acho que você tem cliente que não enxerga o tanto de benefício que sua ferramenta traz para ele. De questão de preço, de mercadoria, de questão de tempo, que hoje gestão, né? De gestão. Estratégia. Então eu digo ver preço, tempo, gestão, controle. Tu traz, não é tripé não, quadripré, né? Tu traz um bocado de benefícios, vários pilares para tua empresa, para o teu cliente. Então, às vezes a pessoa acha que uma mensalidade ali, aquilo ali é caro, mas não vê o benefício. E eu acho que o mais importante de tudo dessa sua ferramenta é a questão do tempo. Que hoje o que tem mais de valor pra gente é o tempo. É o tempo. O tempo tem um valor muito agregado pra gente. Então, sua ferramenta consegue agregar esse tempo, porque a gente dispara uma cotação lá, é muito bacana. Tipo, desde o dia que eu comecei a usar, eu não me vejo mais sem usar a ferramenta. Que bacana. É muito bacana. Então, quando o Adailto falando, como é que tu acha que a chave virou? Eu acho que quando a chave virou foi justamente quando a gente assumiu a padaria. A gente fez a compra e eu tenho um cara que é muito parceiro, que também eu volto de novo pro network. Eu tenho um cara chamado Nobilino, que a Adailto conhece. Tu também acho que conhece. Nobilino é amigo. Voltou junto de Natal lá. Pronto. Eu não sei como a gente veio conversando. É verdade. A gente não voltou no ônibus, a gente voltou no carro. Eu fui de carro pra Natal, pra aquele evento. A gente foi junto, tu voltou comigo. Pronto. O Nobilino, ele prestava um serviço lá na Gratícia. E eu disse, Nobilino, eu tô precisando fazer uma planilha. Nobilino é monstro, cara. Eu tô pensando em fazer uma planilha. Aí eu mostrei pra ele qual que era a ideia, ele falou assim pra mim, amigo. Você quer alinhar aramaico? Ele disse pra mim assim, meu amigo, olha, você não precisa de uma planilha não, você precisa de uma consultoria pra lhe dar alguns números. Eu disse, bora fazer aí. A gente começou a fazer o trabalho. Então a gente começou a ter números, que aí os números são frios, mas nos dá um norte muito bacana. Uma fotografia ali. Uma fotografia muito bacana. A gente começou a ter informações que não tinha, então ele começou a dar um norte. Então eu digo que a virada de chave também foi ter trazido pessoas capacitadas para estar no time. Porque eu acho que não era só o Rafael lá, não era só a Elianese. Eu precisava trazer parceiros. Tipo, Nobilino foi um parceiro, o Bizu Fiscal é um parceiro, o Clube de Cotação é outro parceiro. Agora também outro parceiro que a gente passou por o CP, né? CP to Connect. CP to Connect também a gente trouxe pro time, então a gente tá lá. A gente tem vários parceiros hoje na padaria, várias empresas hoje que sempre tá dando suporte, sempre tá dando uma consultoria, fazendo trabalho junto com a gente lá. E uma coisa que eu sempre comentei muito com o Adailto, eu conheci o Adailto, acho que naquela feira do panificador, né, Adailto? Faz bastante tempo. Acho que 2017. Foi em 2017, acho que foi depois. Foi depois, né? Eu acho que foi depois. E eu disse, rapaz, Adailto, é impressionante como o sentimento aqui na panificação, ele é um sentimento de família, de assim, tá todo mundo aqui junto, pode todo mundo se servir dos fornecedores, né, respeitando, obviamente, e tendo a ética, o compromisso de contribuir, cada empresa com a sua expertise, mas é muito isso aí que o Rafael falou. Então é um ambiente extremamente propício para que quem quer se organizar, né, teve essa última reunião agora que a gente até participou, nós estávamos lá na Autocom, e disse, gente, olha, vocês aqui da panificação do estado de Pernambuco, filiado aqui a Sindipão, vocês têm um rol de empresas que estão à disposição de vocês. Então, ó, presta atenção, panificador, que não é associado aqui ao sindicato, né? Existe um rol de empresas, né, com especialista que vai te ajudar a comprar, a vender, a controlar, a gerir, a administrar. E ainda é um ambiente que você ainda consegue dividir as dificuldades, compartilhar a experiência, porque assim, às vezes nem só... Às vezes a ideia vem numa conversa informal, num momento ali de descontração, em momentos que você, amparado por um sindicato, amparado pelas pessoas e as empresas ali, especialistas, como o Adailto colocou, eu acho que a questão de você se associar ao sindicato, à associação, é muito importante para você ter uma base de outros amigos que têm do mesmo segmento. Uma troca de ideia. É uma troca de ideia
muito bacana. Rapaz, tua farinha tá... Não, pô, tô comprando aqui, esse fornecedor, o contato é esse. Não, pô, eu tô perdendo muito tempo aqui. E além de uma estratégia que o cara tomou, abrir das mãos, eu fiz isso aqui. Cada negócio tem a sua particularidade, né? Você tem a sua coisa ali particular. Mas tem muitas coisas que são iguais. Que você vai agir, você vai ao norte, você pode pincelar do seu modo, né? Dá o toque da característica da sua comunidade. Da sua comunidade, do seu negócio, e você poder seguir. Mas ali a troca de ideia, a gente conversa, tô precisando de um fornecedor de tal coisa, tô precisando de tal produto, usei tal produto aqui, foi bacana e tal. Tipo, uma troca de ideia que já paga a mensalidade, velho. Já paga a mensalidade. Uma prestação de serviço. Uma prestação de serviço. Eu também, né, junto de padaria, quando eu entrei na padaria, o pai de Elianeza, ele já é falecido, ele sempre era diretor, foi diretor da associação, participou muito. E Elianeza ia para a associação, ia para o clube de campo, para os almoços que tinham. E quando eu entrei na padaria, eu continuei. Aí fui convidado a ser diretor na associação, com muito orgulho, e até eu me senti na obrigação de levar o legado, né, do pai dela, perfeito. De estar representado. Então, toda vez que eu vou, que entro na sala lá, que inclusive tem uma sala lá que é em homenagem a ele, a sala de reunião atual hoje. Então, toda vez que eu entro lá, que vejo a foto dele... não tem como não se emocionar. Não tem como você não se emocionar e não tem como não lembrar. E eu não tive o convívio com o pai de Elianeza. Eu conheci ele quando era criança, que eu convivia à padaria, mas quando eu comecei a namorar com ele já era falecido. E às vezes eu converso com a Elianeza e até me emociono dizendo pra ela que pena que teu pai não tá aqui pra viver esses momentos com a gente. Eu queria tanto poder ele ver a gente, visão dele, ter a visão dele, de pegar a opinião dele, saber que o negócio tá prosperando, tá encaminhado. Era assim, eu digo assim, que a vida às vezes é traiçoeira nesse sentido, mas Deus sabe de tudo. Hoje eu procuro estar representando a família lá, nos eventos, nas coisas, muito, muito bacana. E sempre quando vem um antigo que pergunta, tal, eu comento e gosto de escutar muita história. Eu acho que é muito importante a gente ter segmento. É uma coisa que até a gente teve a questão do encontro lá com o João, né? Ele falando do legado que o pai dele deixou, né? Ele querendo seguir esse legado e ter a nova geração de estar assumindo. A gente tem que se preocupar no legado. Isso é na vida. Não é só no ramo de panificação. É na vida. A gente tem que deixar um legado. A gente tem que mostrar. Porque a gente vai embora, a certeza que todo mundo tem. Né? Que a gente vai morrer, a morte é a certeza para todos. Para todos. Não, dependente da crença, da fé. Uma coisa embora. Que eu escutei uma palavra de um grande amigo, ele disse que a morte é a única coisa incorrupta que tem na vida. O cara pode ser branco, negro, rico, pobre. Quando ela chega, tchau. Democrática. Não tem, deixa eu ir depois. Não, meu amigo. É agora e pronto. Então, é uma certeza que a gente tem. Mas aí... Voltando lá na chave do negócio, a gente... Nesse momento aqui que você... Que a gente virou a chave. Eu queria ouvir de vocês, Adair também, a gente falou aí como é que vocês chegaram a fazer o que vocês estão fazendo hoje. E assim, olhando hoje, né, vocês já constituídos profissionalmente, né, encaminhados, assim, cada um com seus projetos. Vocês olham assim, rapaz, uma característica sua, um momento seu, que vocês dizem assim, pô, determinada fase da minha vida que eu passei... no momento foi algo que eu não queria, mas hoje eu vejo que foi importante para o meu amadurecimento. Vocês têm esse sentimento de algum momento na vida de vocês que no momento do problema você tá ali virado no giraia, né? Arretado, mas... É uma frase que eu sempre falo, né? Quando um problema acontece, quando uma coisa ruim acontece, a gente só tem duas opções. Ter o problema como um aliado ou como um inimigo. Então, durante toda a minha trajetória, eu tive ele como um aliado. Então, aconteceram muitas coisas ruins que naquele momento você fica pé da vida, velho. Você fica muito invocado porque aquilo aconteceu. Fica, poxa, por que isso tá acontecendo comigo? Mas só, cara, aquilo ali tinha que acontecer para você ser mais forte, para você amadurecer. Então, quando eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, fazendo tecnologia, estudava tecnologia e fui trabalhar no escritório de contabilidade. Eu vi ali dentro a oportunidade de empreender. Perfeito. Naquela época, eu era colaborador de uma empresa, era funcionário. Só que, na minha essência, cara, já era empreendedor. Porque eu comecei lá atrás com o celular tirando foto, né? Então, o que foi que aconteceu? Abri meu primeiro negócio, né? A Fórmula. Foi, assim, minha primeira empresa com CNPJ. Qual foi a primeira empresa, David? Fórmula Soluções. Só que daí a Fórmula trouxe muito aprendizado. A gente chegou a ter 7 sócios no quadro societário. Nossa.
A empresa cresceu bastante. Era sociedade. Era uma sociedade. Assim, porque o projeto era tão bom. Você tá fazendo o quê? Você não quer ser sócio aqui da Fórmula, não, né? Foi mais ou menos isso. Então, assim, a Fórmula, ela tinha um projeto que era muito bacana, que era um software usando inteligência artificial no ano de 2014, 2015, que assim, inteligência artificial, naquela época já era estudada, mas a gente já estava aplicando em negócio. Muitas empresas não aplicavam em negócio naquele período, então a gente já tinha um produto, só qual foi o erro da gente? A gente tinha muito sócio para tomar decisão e a gente não fez o MVP, o mínimo viável do produto. A gente criou um produto que ficou muito caro, que o mercado precisava, mas ninguém conseguia pagar porque era muito caro. Então a gente não conseguiu atingir o público. Então a Fórmula, assim... Na tua experiência, então a experiência de 7 sócios dentro de uma empresa... Não foi muito boa. Mas ficou muito aprendizado. Só que a Fórmula, ela foi uma empresa que eu tive que empreender por necessidade. Eu comecei o projeto por necessidade. Porque eu trabalhava no escritório de contabilidade e eu queria ter meu carro, queria estudar, fazer especialização. E uma forma que eu vi foi trabalhar no escritório de contabilidade e abrir a Fórmula. Então a Fórmula surgiu como uma empresa empreender por necessidade. Depois a Fórmula acabou, né? A gente desfez a sociedade e daí surgiu a implantação do projeto de nota fiscal eletrônica de venda ao consumidor final aqui em Pernambuco. Todas as empresas precisavam trabalhar com cadastro de produto rodando sem dar nenhum problema, por conta das regras de validações do NCM, classificação fiscal. Só que durante o período que eu trabalhei em contabilidade, eu trabalhava só com classificação fiscal de produtos e projeto PED. Então aquilo para mim ali era muito fácil. É uma mão de obra, meu amigo. Então, naquele momento, os problemas aconteciam, mas eu sugava o melhor de cada problema. O que é que eu poderia aprender? Então nasceu daí o Bizu Fiscal. O Bizu Fiscal, ele nasceu... Você tem logo essa... 2017 para 2018. Aí deixa eu te contar uma história minha sobre essa questão de classificação fiscal. Quando eu trabalhava na Avantia, que eu era na área de pré-venda lá, a gente montava as propostas e a gente toda vez tinha que entrar no site, ver lá, consultar a questão fiscal, porque se você não coloca aquilo bem certinho ali, seu preço ou pode ficar muito barato ou pode ficar muito caro. Então você poderia não ficar competitivo pro mercado, ou como você poderia vender e levar prejuízo para a empresa. E eu lá naquela época, eu pensava, irmão, será que não tem um site aqui pro cara colocar? Sério mesmo, eu juro a tu. Será que não tem um site aqui pro cara colocar? Aí eu até me lembro que Gervásio, que era o gestor lá, até comentei com ele uma vez, ele disse, mas Rafa, isso aí atualiza dinamicamente, assim, muito rápido, velho. Muito. Às vezes de um mês pro outro já tem uma mudança, então tu ia ter que é uma coisa muito assim... Todo dia muda. Interesse, ele meio que falou assim, todo dia ou toda hora pode mudar. Então tu tem que estar muito ligado. Uma pegadinha. Na verdade, se a fazenda descobre que tem algum cadastro que está 100%, ela não altera aquilo. Aí eu me lembro que tinha esse caso e aí ele tinha uma planilha lá que ele ficava baixando lá para atualizar. A gente pesquisava lá o NCM do produto. Tipo, como também não tinha muita variação de produto, era quase tudo a mesma coisa. Mas aí a gente veio para a questão do NCM de alguns fornecedores que mandavam o NCM errado. Propositalmente. Aquilo era o cara dizia que aquilo era uma câmera para ser um NCM de câmera, mas o cara estava dizendo que era outro equipamento para poder fiscalmente ele ter o pulo do gato. Não era design, era evasão fiscal. Que era uma loucura isso. E às vezes a gente ficava com o preço muito defasado. E o Bizu Fiscal veio para ajudar esse segmento, né? E daí foi assim, a gente começou a trabalhar com classificação fiscal. Só, cara, classificação fiscal é um processo que é caro e demorado. E eu ficava pensando, poxa, o pequeno tem problema, como é que eu vou ajudar esse cara? Então o que foi que eu fiz naquele momento? Eu pensei, poxa, eu errei lá atrás de ter montado um produto e vender. Eu tinha a planilha com todos os produtos, contratei uma base de conhecimento na internet, joguei lá e disse, eu vou vender para ver o que é que dá. Assim, o menor custo possível eu fiz naquele momento e coloquei para vender. Então, cara, deu muito certo. Quando começou a dar certo, a galera começou a contratar a plataforma do Bizu Fiscal, que era a base de conhecimento do Bizu Fiscal. Aí eu vi, pronto, agora é a hora de eu investir na plataforma mais estruturada, que foi o que a gente fez. E a gente vem investindo muito. Isso que ano, Adailton? Isso já foi 2019. 2018... É quando a gente se conhece. 2018, tava rodando MVP.
Hoje o Bizu Fiscal, ele ainda não é um produto que eu considero o ideal. Ele ainda tem muito, porque o que é que acontece? Vou até soltar um spoiler aí. A gente está desenvolvendo uma plataforma onde você conversa com o celular, você pode solicitar, você pode falar usando o seu relógio digital. Google, não sei o quê. Olá Google, Olá Bizu. Olá Bizu. Ou no carro, tá no carro, quer saber tributação, quer tirar alguma dúvida fiscal... porque a gente vai também abordar a questão de dúvidas fiscais voltada para pequeno negócio, que hoje a gente já tem dentro da base de conhecimento do Bizu Fiscal. Então a gente hoje já tem API de integração, a gente cresceu muito, né? Que bacana. Então o problema que gerou lá atrás, e pensando no problema do pequeno, surgia a necessidade de criar o Bizu Fiscal, com preço acessível para o pequeno empreendedor não sofrer. Perfeito. Porque assim, se você for comparar quanto custa o Bizu Fiscal com outras empresas que prestam serviço similar ao nosso, as outras empresas, os nossos concorrentes, cobram muito caro. A gente cobra um valor bem acessível. Porque a gente quer realmente ajudar o pequeno. Então, assim, o Bizu Fiscal nasceu por oportunidade. A Fórmula nasceu por necessidade. E depois nasceu o Contador de Padaria, que é um projeto atual que roda em paralelo. Primeiro nasceu o Contador de Padaria. Só que o Contador de Padaria, ele não nasceu nem por necessidade, nem por oportunidade. Nasceu com propósito. Entendi. Empreender por propósito. Entendi. Porque qual é o objetivo? A gente precisa ajudar os empresários. Porque o Contador de Padaria, ele nasceu ali em 2020. Só que é um projeto agora, né? Que eu vinha estruturando ele pensando em como ajudar as empresas. Porque, tipo, no Bizu Fiscal eu vi que o cara tinha problema fiscal na empresa dele. E vi que, mesmo corrigindo o cadastro de produto, colocando as tributações de maneira correta, o que é que acontecia? O cara ainda pagava imposto errado. Ou, às vezes, ele pagava menos... Nada pior pro cara pagar o imposto. Ou a mais, né? Quando ele pagava menos, ele corria o risco de ser fiscalizado e realmente ele ia ser fiscalizado, né? Entrar na malha fina. E ele estava com o cadastro de produto correto. Então, na empresa dele, ele estava fazendo de maneira correta, mas a contabilidade não apurava de maneira correta. E aquilo me deixava mal, velho. E tinha os que estavam pagando a mais e poderia pagar menos. Então, por isso que nasceu o Contador de Padaria. E o Contador de Padaria, ele virou um ecossistema, que a gente chamou hoje de CP2 Connect, que é um ecossistema onde a gente tem várias soluções. Porque o cara que contrata o projeto Contador de Padaria, por que eu chamo de projeto? Porque a gente não vende contabilidade. Contabilidade ela tem que acontecer. A gente vende inteligência de negócio. Porque é um projeto que está atrelado a propósito, é diferente. Entendeu? Entendi. Então, mas isso tudo nasceu de um cenário de guerra, porque assim, eu considero que eu vim no cenário de guerra. Por que cenário de guerra, Dailton? Porque eu trabalhei no escritório de contabilidade, onde tinha muito clientes, empresas com problemas, mão de obra escassa. Porque a área de contabilidade é uma área que você tem mão de obra escassa e recurso de tecnologia muito caro. Então, o que foi que eu fiz? Eu tive a oportunidade de criar soluções dentro de um escritório de contabilidade para empresas, com custo acessível, porque a empresa não tinha condição de pagar. Então, assim... É você sentindo a dor do cliente, né? Isso. Só porque eu sentia a dor do cliente, porque eu também era empreendedor, eu sabia onde é que doía. Então, hoje, eu sempre me coloco no lugar do cliente. Porque às vezes o cara tá fazendo errado, mas ele não faz porque ele quer. O empresário, ele não quer fazer errado, ele quer fazer certo. Mas as condições que a gente tem não permite. Cenário de guerra. Então, assim, foi uma frase que se consolidou muito. Eu, graças a Deus, tive a todo momento pessoas certas na minha trajetória. Sempre aparece uma pessoa errada ali que vai atrapalhar um pouco, que eu chamo de vírgula, né? São as vírgulas que a gente encontra no nosso caminho, mas são pessoas que nos geram aprendizado. E a vida liga os pontos. Então, isso que aconteceu com o Rafael, que ele comentou de network, é uma frase minha que tá até lá no Pensador. Minha primeira frase no Pensador. Eu fiquei super feliz quando eu consegui postar lá no Pensador, né? A vida liga os pontos. Então, procura lá no Pensador, tem lá. A vida liga os pontos. Porque realmente... Que é exatamente esse network. Rafa, e você lembra de alguma coisa assim que você... Assim, na padaria, né, como eu tô há 5 anos, né, gerando a padaria, teve dificuldades de a gente, por ser uma empresa muito familiar, a empresa que contratava, a gente tinha um nível de contratação lá de, vou contratar porque a pessoa é honesta.
Era, tipo, é filho de fulano, cara, de cicrano e tal. Então, isso era uma coisa que a gente pecava na operação. Então, tipo, o meu atendimento não era bacana, porque não tinha uma pessoa qualificada. E a gente sabe que eu não posso gerar uma qualidade por honestidade. Honestidade tem que ser default, tem que ser padrão para todo mundo. Ser honesto não é virtude, não. Ser honesto é questão de caráter. Uma pessoa que fala a verdade. É a pessoa que fala a verdade mesmo. Você pode contratar fulano, ele sempre fala a verdade. Essa questão de... Minha avó também fala a verdade. Essa questão do caráter, às vezes você deixa de contratar um cara muito bom, porque você acha que ele não tem caráter, porque não teve uma indicação de alguém e tal. E, assim, eu já errei contratações lá na padaria. Quem com a Elianeza já errou. Eita, a gente não deveria ter feito isso. E cada dia é um aprendizado, né? Acho que a gente vem aprendendo de 2020 pra cá. Eu acho que todo mundo aprendeu devido à pandemia, né? Todo mundo teve que se reinventar no seu negócio. E no meu negócio de padaria não é diferente, né? Padaria era muito aquele negócio do freguês. O freguês no balcão, não sei o quê. E não tinha um controle. Hoje em dia, a gente ainda conta nos dedos quais padarias que tem gestão de verdade. Eu não estou dizendo aqui que a Elianeza tem uma gestão top da galáxia, mas eu acho que a gente tem, no caso, a vontade de ter uma gestão. A gente já tem esse entendimento que precisa. Que ponto nós estamos, mas a gente quer chegar lá. Isso, justamente. E a gente vê algumas padarias de amigos que a gente vê, caramba, aquele bicho faz um negócio massa, vou me espelhar nele. Tem muita coisa. E eu me lembro de Adailton, quando a gente se conheceu, que ele fez uma visita lá na padaria, que eu mostrei a planilha pra ele. Ele ficou encantado, pô. Ele mostrou encantamento, dizendo: irmão, velho, tu tem isso? Tu tem isso, Tu tem tanta coisa aqui bacana, tipo, em minha padaria, em comparação a outras padarias da galera que tem um faturamento muito maior, tem uma estrutura muito maior, e não tinha o nível de controle que eu tinha, de informação. Eu sei, Martim, qual é a média de cliente que eu vou atender hoje. Você já prepara justamente. Eu já tenho. Eu sei também quanto é que a gente faz centro de custo. Qual é o meu centro de custo para abril? Tem que comprar quanto? Tem que gastar quanto? Tem tudo planejado lá. Tem que vender isso. Então, tipo, a gente faz esse trabalho. A gente toda semana faz reunião gerencial lá e bate. No sentido de cobrar e mostrar. E lá, na minha padaria, o gerente e os líderes, eles sabem do número da empresa. Eles sabem quanto a empresa faturou. Eles sabem quanto a empresa paga. É uma informação quase. Isso tem que estar no código de cultura da empresa. Eles sabem quanto é que a empresa paga a fornecedor. Eles sabem quanto a empresa, se teve lucro ou prejuízo, se ficou no negativo. Eu passo isso pra eles e digo: negão, ou a gente dá resultado, ou a gente vai começar a sair gente daqui. Então a gente procura mostrar pro cara. Então o cara se incentiva e o cara diz: meu irmão, a gente conseguiu. E também tem o reconhecimento. Eu bato meta, a gente bate as metas, a gente estipula as metas, bateu, organizou, a gente vai comemorar. Eu pego o cara e vou ali a gente já foi pro Outback, a gente já foi pro Coco Bambu. Já foi Vitória? Já foi Vitória. Eu digo assim, chamo. E é uma coisa que eu prometi pra mim mesmo. E disse pra Elianeza, eu disse: amor, a gente tem que levar. Um dia a gente tem que começar a fazer um rodízio aqui na empresa, porque a empresa não pode fechar para ir comemorar, mas a gente tem que começar a pegar o pessoal do atendimento. Eu vou levar para um restaurante para ele ver como é que é atendido ali. Vou levar para uma padaria que eu gosto de um atendimento bacana. Eu vou levar aquele meu funcionário que também atende na padaria para ele tomar um café comigo no domingo. Isso é benchmark. Então eu quero começar a fazer isso. Então eu já estou projetando a fazer isso. Um domingo vai um de cada vez. Conhecer uma padaria, conhecer um negócio, pra gente conhecer o mercado. Olha, então você que está aí assistindo a gente, veja quantas ideias, né, maravilhosas a gente já conseguiu, sacadas, né, trazer para cá. Espetacular, pô. Eu vi uma padaria, um atendimento bacana, pô, pega aqui um caboclo, meu patrão, vem cá. Venha ver como é que acontece aqui. Tem coisa melhor do que o cara. E a gente que é empreendedor, a gente não é só...
eu quero empreender para ficar rico, para ficar milionário e tal. A gente parece que é um prazer em ver o negócio. Propósito. É um propósito. Às vezes o pessoal fala assim que a minha questão de relação, eu sou muito pai buff. Não tem negócio de mimimi, eu falo mesmo, eu não tô gostando, eu chego e digo, meu irmão, bora fazer isso assim e tal, não tem muito mimimi. Eu até digo pra Elianês, a parte pessoal da padaria fica contigo. Me enrola, não. Resolve, folga, tudo fica. Me deixa aqui. Eu bato e me deixa aqui. Eu fazia muito compras na padaria e também fazia a parte financeira. Eu comecei a fazer a financeira depois, quando a Elianês teve que se afastar para ter o bebê. Para ter nosso filho João. E aí eu assumia o financeiro e a luta. E é uma luta, tem dia que eu tô aperreado, é aquele boleto que vai vencer e não vai ter dinheiro. Tu tocou num assunto que acho que vale a pena a gente dar uma aprofundada, faz parte aqui dos tópicos da gente, que é exatamente essa questão da pandemia. Pronto. Acho que todo mundo aqui tem uma dificuldade. Tem uma história. Uma história na pandemia. A pandemia aconteceu, mas a minha pandemia foi pessoal. Diferente da sua. Verdade. Foi diferente da de Rafael. Cada um viveu Eu até, assim, na pandemia, a gente teve muita dificuldade, a gente perdeu o cliente, né? Teve cliente da padaria que faleceu devido à Covid e a gente ficou muito triste. E a gente se expôs também, né? A gente foi um dos segmentos que era essencial, que estava aberto, que estava ali também na linha de frente, né? A gente estava na linha de frente, fazendo aquele atendimento e quase todo mundo da equipe pegou Covid. Eu peguei Covid, minha esposa pegou Covid e meu filho pegou Covid, João Rafael. Eu lembro que você ligou pra mim assim, foi. Martins, tu é a primeira pessoa que tá sabendo, não sei por que a gente tava se falando. Foi, acho que a gente se falou alguma coisa do sistema e... Teu menino não tinha o quê? 30 dias? Não, o João tava com 17 dias de nascido. Cara... Eu lembro, Rafael, é sério, eu lembro exatamente o lugar que eu estava. Minha esposa tava assim do lado, eu falando contigo, eu disse, mentira, Rafael. É porque marcou muito, né? Marcou muito, não, tipo, cara. Isso foi... A informação dele eu tava com o menino. Isso foi, vai fazer 1 ano, vai fazer 2 anos agora, foi começo de maio. O João nasceu em 15 de abril, foi comecinho de maio, pô. Foi comecinho de maio, 17 dias de nascido. Cara, a pandemia explode aqui, lockdown, essas coisas todas, dia 18 de março. 18 de março começou a dar lockdown, fechar tudo. Em abril. 15 de abril. Pronto. Já, em maio, o menino dele já estava com Covid. Rapaz, eu fiquei... Meu amigo, eu fui pra padaria, provavelmente eu peguei na padaria. E aí, certo dia, eu acordei e tava bem. Sem sentir cheiro nenhum. Eu tomando banho, cheirando sabonete. Deu cheiro. Peguei Viking, só senti ardência. Amor, tô sem sentir cheiro nenhum, eu acho que eu tô com Covid. Isso eu já tinha tido contato com meu filho, com a Elianesa. Aí no mesmo dia, de tarde, João começou a ter febre. Aí ela, o João tá com febre e tal. Ele passou a noite e no outro dia, já foi no domingo. Muito rápido, né? A gente correu, ligou pra pediatra dele, já correu pro Santa Joana. E ele já foi lá pra área de Covid lá. E parecia que a gente tava com a doença... Ninguém sabia o que era. Mas o sentimento era exatamente ninguém sabia de nada. Então a pessoa, quando vinha perto dela, vinha todo empacotado. E eu ainda me lembro que ela ficou internada com ele. Eu vim pra casa e consegui fazer o exame. Ela ficou internada com ele no domingo. Acho que o exame eu tinha que fazer na terça-feira. Eu sei que na segunda eu fui pro posto do exame, pensando que era o dia do exame. Fiquei louco. Quando eu cheguei lá, a moça disse, não, senhor, tá marcado pra amanhã. E eu me lembro que era caríssimo o exame pra fazer de Covid, o teste de Covid. Aí eu fiz, deu positivo. Aí João depois fez, deu positivo. Ele ainda passou uma semana. Então, tipo, era semana, ele saiu no sábado e no domingo era Dia das Mães. Tipo, ele passou uma semana antes do Dia das Mães no hospital. E eu passei esse dia em casa, isolado, sozinho. Então, meu amigo... Você falou que foi uma loucura de... Tipo, eu tive um pouco de febre, acho que foi pra parte emocional. Porque é o filho, né, velho? Aí, assim, minha experiência na padaria foi essa. E João teve, assim, passou tranquilo. O gerente da padaria também tinha tido nessa mesma época. E quem segurou lá, ajudou na padaria foi até João Carlos, que trabalha com a gente, colaborou lá. Ajudou a gente pra caramba. E aí passou quanto tempo? E a gente passou mais ou menos 15, 20 dias, né? Aí eu só voltei... Comecei a ter contato depois que eu fiz a contraprova, né? Pra ver que não tinha Covid e tal. Aí que eu voltei pra padaria.
Mas aí foi uma loucura, né? E processo. Eu acho que a experiência que a gente teve dentro de padaria, no sentido assim, do dia a dia, foi muito a gente sem saber o que poderia ter, o que poderia vir. Você fica se preocupando... É uma pandemia completamente diferente. Você fica se preocupando com os funcionários que já têm uma certa idade dentro da padaria, que tem um certo problema de saúde, e você não poderia dizer pro cara, bicho, fica em casa. Eu não poderia dizer pro cara ficar em casa porque ia sacrificar toda a resto da equipe. Então foi muito punk. Começava a chegar a notícia de vendedores da empresa tal faleceu. Justamente. Funcionário da empresa tal faleceu. E clientes faleceu. E a gente, eita, aquela menina vinha aqui e morreu. Eita, fulano tá com Covid. Já era o cabo. Tive contato com ela semana passada. Ontem. Meu amigo, era assim, foi uma loucura. E com isso, a gente dentro do negócio, o consumo aumentou, mas o custo aumentou demais. E a gente não conseguiu já repassar esse custo. Então a gente já vem de 2020 para cá trabalhando no limite do limite da situação. E justamente logo no começo da pandemia foi quando eu comecei a fazer a obra lá na padaria. Acho que tu se lembra. A gente começou a fazer a obra de ampliação lá na padaria, da parte industrial, que o projeto era para fazer a loja também, e o dinheiro não deu. Não deu pra gente fazer os dois. Então a gente parou até a obra agora, pra poder se capitalizar, pra poder se organizar, pra poder fazer a parte de atendimento. Não é problema, você dá um pique, cansa, para, então, descansa, justamente assim, foi uma dificuldade que a gente teve durante a pandemia, desse processo, mas a gente tá na luta. Eu acho que assim, a gente tem que enxergar que as sequelas da pandemia ainda não acabaram. Não acabaram. Né? A gente ainda tá vivendo com ela. E todo dia é uma novidade, todo dia é alguma coisa. A gente tá começando a ter essas informações aí que na China já tá tendo lockdown de novo. E a gente não sabe quando é que isso vai chegar aqui. Acho que a maioria dos países assim mais... Enfim... Estourou 1, 2, 3 casos, os caras já fecham tudo. A gente não sabe, né? Espero Deus que a gente não sofra de novo. Eu acredito que não. Foi dificuldade. A pandemia, ela trouxe muito aprendizado também, né? Você começou a dar valor mais à vida em si, no sentido geral, de você começar a lembrar mais de ligar para as pessoas, de falar. Foi difícil pra caramba ficar longe de muitas pessoas que a gente ama, né? Que a gente perdeu aquele contato. Meu pai costuma dizer que ele sentava para assistir o Jornal Nacional, olhava do lado e disse: pai, passou sentado lá de minha morte. Não, eu deixei até de assistir. Uma certa época eu disse: não bora assistir mais não. Porque se você assim, se influencia de tal maneira porque tá pirando. O cara fica pirando, velho. Você ficar ali vendo aquelas notícias ali Agora também assim, da pandemia deu pra se extrair muita coisa boa. Família que não tinha mais contato, parentes que não tinham mais contato com outras pessoas. Porque assim, você é aquele... um medo, né? E também assim, Adailton, é muito também relativo de quem. É por isso que eu tô dizendo, a minha pandemia foi completamente diferente. Diferente da de Rafael, diferente da minha. A de Rafael, completamente diferente. Acredito que completamente diferente da sua. Para alguns, a experiência foi muito boa, traumática. Para outras, a experiência foi algo que conseguiu se tirar, né? Cada um viveu a sua pandemia. A sua pandemia. Isso é... Eu assim, falando por mim, lá pelo Clube da Cotação, foi um momento... Eu saí do escritório no dia 18 de março chorando. Eu não sabia como que... Que ambiente eu iria encontrar quando tudo passasse. Porque eu já vinha acompanhando a questão Covid desde novembro de 2019. Então, assim, eu tinha mais ou menos uma ideia do que estava por vir e vinha acompanhando ali janeiro, fevereiro, disse, rapaz, o negócio vai ser muito sério. E às vezes a gente não tem ideia do que é que tá... E por que tu não comprou máscara, homem, pra ganhar muito dinheiro e álcool em gel? Não, mas... A cabeça estava em outro lugar. A cabeça estava em outro lugar, né? É porque, assim, a gente pensa... No ser humano, né? Você tava pensando na questão... Eu não sei fazer negócio com... Mas assim, foi que muita gente teve oportunidade, né? Como a Adailton falou, a pandemia, ela teve a parte ruim, mas também teve a parte de você se reinventar, né? Quantos negócios se reinventaram com isso, né? De oportunidade. Lá do Clube da Cotação, assim, a gente tem uma atuação muito nacional, muito estadual. A gente era muito forte no estado, a gente explode pro Brasil na pandemia. Isso foi um fato. Tu já estava fazendo divulgação, né? Quando tu fosse para a FIPAM... A FIPAM em 2019 tu foi como visitante, mas tu já vai fazendo network ali com as padarias, né? Defino estar na FIPAM 2020.
Definimos estar na FIPAM. Tinha que estar lá, viu que tinha que estar lá. Eu preciso estar lá. Tava com muito contato com vocês aqui no estado, a gente tem crescido muito. Quando chega março, que fecha tudo, pandemia, todos os nossos contatos de padaria, restaurante, tu fosse um dos poucos clientes que disse, não, cara. Não, foi, eu me lembro. Eu vou continuar pagando. Tu ligou pra mim e disse, Rafa, você vai ter isenção. Aí eu disse, meu irmão, não. A gente ainda tá comprando aqui. A gente tá comprando aqui, foi. Eu disse, a gente tá aqui, tá rodando a padaria. Eu não vou me aproveitar de uma oportunidade dessa. Eu disse até você, não vou me aproveitar, que eu acho que tem muita pessoa que vai, mas eu vou conseguir pagar e vou continuar pagando a mensalidade normal. Um dia que eu precisar, eu vou lá comprar aquele crédito. Mas eu espero que eu não precise, né? Vou pagando aqui, mas essa questão. Todos os nossos contratos de restaurante, padaria e hotel, a gente suspendeu, porque fecharam tudo. Supermercado, onde a gente também é muito forte, né? Continuou, a gente manteve. E assim, acho que 95% da nossa receita vinha de supermercado. Então, assim, não era algo que também ia me impactar muito, porque, assim, era um mercado que eu estava começando a construir. Não, mas aí, eu assim, voltando a termo de padaria. Padaria, a Dailton e Martim, ela tem que virar a chave. Você pode ver, a gente acompanhando de 2020 pra cá, quem não virou a chave tá aí. Não vira. Não vira e tá aí aberto, falido aberto. E até vira, mas com uma grande dificuldade. Com uma grande dificuldade. Então hoje a gente enxerga que tem muita gente com padaria aberta aí que só Deus sabe como é que o cara tá aberto. Já morreu o negócio, só que ele não sabe ainda. Só que ele não sabe ainda. Sabe, ele não quer acreditar. Ou não quer acreditar. Então, tudo tem seus custos, você tem que saber os seus custos do seu mercado, você tem que repassar o custo. O cliente tem que... Não adianta, assim você não sobrevive. As pessoas têm que ter uma cultura que minha padaria, ela é com fim lucrativo. Não é sem fim lucrativo. Então, a pessoa tem que enxergar que eu tô ali para poder ter lucro. Eu não tô ali para poder dizer que eu tô aberto, para poder... além de a gente também ter uma parte social, de a gente ajudar numa campanha do quilo, se a gente ajudar numa igreja com pão, com doações que a gente faz, e é coisa nossa, que não precisa estar sendo divulgado. Mas a gente tem a parte social que a gente faz, mas as pessoas têm que ver que o cara tá ali, o cara que é empreendedor, o cara que é empresário, ele vai dormir pensando na conta que tem que pagar. Eita, dia 5 eu já tenho a folha para pagar. Eu lembro que você teve algum momento lá do nosso grupo que você fez assim, hoje tá todo mundo caladinho, né? Era alguma coisa do décimo. Pagar o décimo, hoje é dele pagar o décimo. Então hoje tá todo você mundo tem que ter uma previsão. E eu me lembro que quando eu toquei a padaria com a Elianesa não tinha previsão. Ela não tinha essa cultura. O melhor dia de faturamento dela era no sábado. Tô vendo massa no sábado. O valor que ela vendia lá no sábado, que era o melhor dia dela, eu acho que é hoje o pior dia da minha loja aberta. O sábado? Não, o sábado hoje é o melhor dia também. Tá. Continua, mas o valor, o número que ela tinha de venda, que era só no sábado, hoje é o número pior dia de hoje. Entendi. Então eu digo assim... Quando bate aquele sábado, você vendi mal. E ela não tinha assim uma previsão de pagamento. Ela não sabia quanto é que ela ia pagar durante a semana. A primeira coisa que eu faço na segunda-feira ou até na sexta, eu já vejo o que é que tem pra semana que vem, já fico olhando a média de faturamento, já fico olhando o cartão que tem que cair, já fazendo a conta. Epa, a gente vai precisar fazer alguma coisa pra resolver. Tem que se mexer. Pra poder... vai usar o quê? Vou usar o cartão de crédito aqui pra pagar isso aqui, porque depois eu cubro, e o cara vai jogando para não estar pagando juros. Eu juro, meu amigo, de boleto, de coisa, eu detesto pagar juros. Eu fico doente quando eu pago uma multa. Quem gosta? Ninguém gosta. Mas tem empresa tem cara que tá nem aí, pô. Tem cara que não faz um cálculo. Por exemplo, o boleto da farinha, por exemplo, ele paga com juros todo mês. Já tá incluso ali o custo dele. Não tá incluso, assim, o cara, ele toda vez, se ele pagasse um boleto, por exemplo, de R$1.200, ele tá pagando R$1.220. Isso no ano vai dar quanto? Não vai dar quanto? É um salário de um funcionário, do décimo. Então o cara tem que fazer essas contas pra frente, muita conta pra frente. Só dá pra fazer, você só tem quando você tá ali é aquilo que você falou, quando você joga, os números são frios. Os números são frios, mas você dá um norte pra você poder seguir, poder tomar
uma partida, poder tomar uma decisão de você ver, opa, não vou fazer isso agora não. Então você tem que estar ali acompanhando e vendo e sabendo quanto é que... Por exemplo, hoje minha loja, se eu faturar menos de um valor X, eu digo, opa, o que foi que aconteceu? O que aconteceu esse mês? Falta energia, teve protesto, o trânsito parou, então você vai para as problemáticas. Tá. Aí diz, beleza, é justificado. Não é? Opa, bora ver o que é que aconteceu direitinho. Tal. Assim, né? O gado então, só engorda, né? Com o olho do dono. E às vezes, uma coisa que eu enxergava muito, dono de padaria tinha que estar no caixa. Eu tinha um pavor de estar no caixa da padaria. Pensa um negócio que eu ficava pé da vida, era que eu tinha que ficar no caixa. Desculpe os caixas que trabalham, mas eu dizia pra Elianesa, assim mesmo, era rude com ela, e dizia, eu sou muito inteligente pra estar perdendo meu tempo no caixa. Ela achava até ignorância minha. Eu dizia, porque eu tenho que estar aqui pensando como é que eu vou melhorar o processo. Sabe como é que eu fazia? Eu fazia lá na padaria, eu tenho as câmeras, eu ficava no monitor, olhando até a operação do caixa. Eu ficava olhando pra ver como é que a pessoa atendia, pra ver como é que era. Para depois dizer, ó, faz isso assim, bora fazer assim. Eu ficava olhando a operação, por onde o cliente vinha, qual era o giro que ele dava. Eu ficava olhando, observando a parte estratégica do negócio. Só para deixar o inteligente aí, assim, a sua inteligência não é para estar ali no caixa, você tem que estar com o olhar na empresa. Na operação. E ninguém vai fazer o que você faz. E é engraçado que eu converso com muitos empresários. Tem aqueles que são realmente voltados para a gestão, no caso de Rafael, é um cara de gestão. Parte estratégica, que é o ideal. Velho, você não pode sair e deixar seu negócio de qualquer jeito. Você tem que estar no comando, mas você tem que estar na gestão. Aí muitas vezes é algumas economias burra. Economia burra. Porque é o seguinte, normalmente quando o empresário diz, não, mas eu vou ter mais um custo a mais, vai ser mais um salário, eu não posso. Bota um monte de desculpa e ele quer estar no caixa, ele quer estar na produção. Aí eu só faço uma pergunta. Não precisa me responder quanto é que você tira do seu prolabore. Não precisa me responder. Mas quanto é que seria se você contratasse uma pessoa para fazer isso que você faz? Acabou-se. Só isso. Só isso. E muitas vezes é uma coisa que eu digo que todo comércio, todo negócio, ele tem seus altos e baixos. Vai ter uma época que tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai estar ganhando dinheiro bacana e tal, tu vai poder ter um carro bacana, realizar sonhos. Quem é que não gosta de realizar sonhos? Quem é que não gosta de ter um relógio bacana, um celular bacana, um carro? Tem um sonho de ter um carro. Eu já tive esse sonho de olhar aquele carro e dizer, quem não? Um dia eu vou comprar aquele carro. E graças ao meu trabalho na padaria eu consegui comprar. Então eu digo pra Elianesa, bicho, vê tantos sonhos que a gente já conquistou. E muitas vezes eu digo pra ela e digo, amor, a gente tá aqui sofrendo, ou tá aqui querendo ter algo que a gente não pode ter agora, mas a gente tá trabalhando pra lá na frente a gente ter o dobro disso. Isso. E a gente em um ano, tu pegar e dizer assim, bora trabalhar que daqui a um ano a gente consegue. Eu quero comprar uma casa lá em Gravatar. Vamos embora. Chamar os amigos. Eu quero, né? Lá. Mas entendeu assim, eu quero fazer um investimento diferente. Eu projeto pra minha vida, vou fazer 38 anos. Mês que vem meu aniversário. Eu vou fazer. Aí, eu vou fazer em maio. Mais um quarentão. Em maio, 38 anos, e eu digo pra ela, ó, eu só quero trabalhar até os 50. No sentido de, nesse segmento. Depois disso, ou eu toco a padaria pra frente, ou eu tenho mais um negócio à parte, mais um projeto. Eu converso muito com o cara, ele já dá isso pra mim. Bicho, por que tu não investe na parte de consultoria, de gestão, de tu fazer? Eu digo, eu tenho que me capacitar melhor. Então eu tenho que começar poder oferecer melhor um serviço, a dar uma ideia. Eu tenho várias pessoas de padaria que falam lá no grupo, comentam alguma coisa, eu vou lá no privado, tento ajudar, as pessoas já começam a me procurar pra entender de alguma coisa. Como eu sou da área de TI, eu tenho um entendimento mais fácil de algumas coisas, né? Porque é mais prático, né? É mais prático, é mais direto. Tá mais no seu dia a dia. Às vezes eu acho que tem empresário do ramo de panificação que são pessoas espetaculares, inteligentíssimas, mas por ser de uma geração diferente da minha... Já tem uma dificuldade. E às vezes esses empresários, às vezes ele tem um medo.
de investir ou de projetar. Eu mesmo, a Elianeza, a gente teve a coragem, eu digo pra ela, a gente teve a coragem do caramba em ter assumido e ter o investimento que a gente fez lá ali, na empresa. E uma das coisas de dificuldade que tu falasse assim, que eu tive no negócio, no meu primeiro momento, eu tive a dificuldade de mostrar pra minha equipe o valor que é trabalhar na Elianeza. O cara, o meu cliente, o meu funcionário... Se sentir valorizado. Se sentir valorizado. Mas se achava que esse produto aqui, pra eu vender por X, tá caro. Pode comer? Pode comer. Já tava olhando a idade e eu lembro. Esse produto aqui, se eu vender, tá caro. Imagina, tu vende aquele produto, tu achando que é caro. Não pode. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu disse, gente, vocês têm que ver. Aí eu perguntava, desculpa, eu sei que é obrigação da empresa, mas tu tá há quanto tempo aqui? 2 anos. Quantas vezes teu salário atrasou? Nenhuma, seu Rafael. Sabe por que isso? Porque a empresa tem gestão. Porque a empresa vende esse produto por esse preço. Porque se não vendesse por esse preço, eu não conseguia pagar teu salário em dia, eu não conseguia pagar os impostos, eu não conseguia dar a reforma aqui. A reforma que a gente tá fazendo na padaria, não é porque a padaria deu muito lucro, eu enchi um cofre de dinheiro e não, a gente foi no banco, pegou lá emprestado, com a certeza que isso vai dar um retorno. E aí hoje eu digo para ele, hoje aquele retorno que eu esperava não veio. Tô me reinventando. Tem que se reinventar. Tô me reinventando, tô correndo atrás, sabe. Se o cara que trabalha na montadora de uma Ferrari acha o carro caro... justamente. O carro é uma fortuna. Então, eu comecei a mudar essa visão das pessoas. Para quando o cliente chegar lá e falar, bicho, tu entra lá no Google lá da padaria, tu vê lá muito cliente. Melhor padaria, não sei o que. É muito caro. Não sei o que é caro. Bicho, aí eu digo, gente... valor. Pense em valor. Por quê? Porque você pode ser mais caro do que o cara ali da esquina. Pode ser. Mas é a mesma qualidade? Não. Tem o mesmo atendimento? Não. Tem a mesma disponibilidade? Não. Minha loja, a Elianeza, ela só fecha agora uma vez no ano. Uma vez no ano. Então a gente tem 364 dias aberto. Tá lá aberto pro cliente. Tá disponível lá pra você ter... de 6 da manhã às 8h30 da noite. Tá aberta a padaria pra você atender. Usina. Domingo a domingo e feriado. Aí você... a disponibilidade. Eu tô lá com o ar-condicionado ligado, com o funcionário, pagando tudo. Então, eu tenho um custo maior do que o cara que trabalha de segunda a sábado, fecha pro almoço, e o cara às vezes não tem nenhum funcionário registrado. Então, ainda assim, é uma realidade, né, desse país. Então, a gente tem que enxergar esse lado também, minha disponibilidade que eu tô ali pro cliente. Então eu tenho um custo maior do que o cara. Perfeito. E eu digo assim, e eu digo pra todo mundo, olha, cliente tem pra todo mundo. Eu tenho cliente que ele só vai me comprar pelo preço. Eu tenho cliente que ele vem aqui na minha loja porque o produto é bom, o preço pra ele é segundo. Então, se você for olhar direitinho o mercado, o preço não é a primeira opção do cliente, não. Não é. Não é a primeira opção do cliente, não. É a segunda ou terceira opção. Ninguém quer ir num lugar onde é mal atendido. Ninguém quer ir mal atendido. Ninguém quer ir num lugar que o produto não é gostoso, o produto não é bom. E a gente que trabalha com alimentação, a gente tá proporcionando experiências muito bacanas, de sabor, de tipo, o cara às vezes tá estressado, o negócio, vou comer uma coxinha que eu vou me satisfazer. A coxinha lá da Elianeza. Vou comer uma torta. Esse pão doce aí. Pão doce? Não, fala não. É uma rosca rei. Rapaz, falando de comida aqui na frente. Aí a gente tem... Isso aqui foi alguns produtos que eu trouxe hoje. Tem diversos produtos lá na Elianeza. Se fosse trazer esse tudo... aqui é o quê, Rafael? Não ia dar. Isso aí é um bolinho... Martinino já pé de moleque. Pé de moleque. Pé de moleque. Aqui é o Pão Recife, chamado Pão Recife. Aqui é um biscoitinho de bem casado que é top, velho. Pode comer que você... Não, isso aqui eu já vou aqui, ó. Tá bem coladinho aí. Puxa aí. Eita! Veio logo dois. Aqui é a bolacha suíça. É um produto que já provei, tem muito top. Tem uma venda bacana lá. Daqui a pouco eu vou. Tem uma venda bacana lá na padaria. É assim, então a gente começa a vender produtos e mostrar para as pessoas que tem um valor, a empresa tem um valor agregado. Tá aprovado? Passa por debaixo da mesa agora, Martinho. Tem um valor agregado. Ana Maria Braga faz isso, né? Então, a gente tem que saber dar valor. E muito importante você mostrar isso para sua equipe. Que a empresa tem um valor. Para você ter orgulho. Cara, quando eu trabalhava, juro a você, eu trabalhei
na REC Tecnologia. Eu trabalhei numa empresa chamada SW, que era de Sebastião, que ele hoje é meu cliente na padaria. E eu, toda vez eu digo... Massa. Ele chega lá na padaria pra comprar, eu digo pros meus funcionários, ó, aí já foi meu chefe um dia. E eu trago coisa de lá. Foi minha primeira carteira assinada lá. Eu trago coisa pra hoje, pra minha vida. Aí trabalhei na REC, estagiei na Fama. Bom, velho. Qual o nome desse treino aqui? Isso aqui é um biscoito de bem casado. A gente trabalhou eu trabalhei na REC, trabalhei na Fama, trabalhei na Você postou uma vez. Eu moro em Piedade. Né? Pô, padaria lá em Socorro. É longe. É longe. Tem padaria que sobe e chega da minha casa até... Quantos quilômetros, mais ou menos? Rapaz, eu acho que dá uns 20, 25. É, por aí. É nessa base aí. Tem muita padaria da minha casa pra tudo. Tem. A gente tem que deixar claro... Calma aí. Quem tá em Pernambuco tem que falar pra galera que a gente tá em Pernambuco. Muita gente vai estudar de outros estados, né? Então, eu moro em Piedade, a padaria de Rafael é em Socorro. É Jabotão. Isso. Rapaz, esse bicho postou uma foto de um Chester de não sei o quê. Faça a sua ceia de Natal. Você vê os pratos. Baba. Rafa, prepara pra mim. Foi, eu me lembro. Não foi? Eu saí. Pronto. Minha esposa fez. Acho que a gente ia pra alguma coisa tipo de 6 horas da tarde. Eu disse 3 horas. Eu vou buscar a encomenda do Chester na padaria. Mas, pô, 3 horas da tarde, porque lá em Socorro ela fez. Rapaz, não tinha padaria aqui. Mais perto do lado. Mas aí. O produto lá é bom. É justamente você ver, pronto. Essa experiência com ceia de Natal, eu peguei a ideia com o João Galdino, lá da Esmeralda. Galdino. Com o João. Pô, foi muito bom. Eu acho que foi. Tudo pronto. Eu acho que foi em 2019. Ou foi em 2018? Eu não me lembro. Eu me lembro que um ano antes de eu fazer, no dia 31 de dezembro, eu fui pra padaria dele e fiquei o dia ajudando lá, olhando a operação dele. Que ele vendia, olhando. Eu disse, ano que vem, Elianese, é a meta da gente colocar pra vender lá. Não, eu cheguei lá. No primeiro ano, a gente fez o primeiro ano. No segundo ano, a gente pegou uma quantidade de pedido, meu amigo. E foi um estresse. Aí foi um ano assim que eu até a Elianese diz, eu acho que eu saí da padaria de luto. Por quê? A operação não foi legal. Eu deixei alguns clientes na mão. Meu amigo, assim, aquilo foi um aprendizado, uma dificuldade. Que me disse, meu amigo, eu deixei de entregar aquele produto pro cara naquele horário. Ou deixei de entregar aquele produto, tive que substituir por outro. Doeu. Não, eu cheguei em casa pra minha ceia de Natal, dia 24, de luto. Passei dia 25 de luto. Pé da vida, muito triste mesmo. O cliente conta com aquele produto, né? Não, foi uma experiência desagradável no ano novo. Foi perfeito. A operação foi muito boa. Desses anos pra cá, a gente já melhorou a estrutura, já melhorou os processos, já tá filé. Mas foi uma experiência louca. Nada, você não tem noção, assim, a rua, eu fiquei sem acreditar. Uma fila de gente lá dentro da padaria. Rafael lá só via toquinha. É loucura. E assim, eu digo pra Elianese assim, eu disse, eu não gosto de ficar no caixa. Mas se tiver que ir pro caixa, eu vou. Se tiver que ir lá pra padaria pra fazer pão, eu vou. Então a gente vai pra todo canto. Pra gente aí encaminhar pra nossa reta final, Adailton e Rafa, quais conselhos vocês então dariam a quem está, por exemplo, numa gestão de uma padaria, quem está querendo empreender? Não, você tem que primeiro ter coragem e acreditar em você. A gente tem que trabalhar, a gente que empreende, a gente tem que trabalhar muito o eu. Porque a nossa vida é feito, você comentou. Tem dia que você tá lá no pico, lá em cima, animado. Tem dia que você tá no pico lá de baixo, tá no chão, velho. E não vou mentir, não. Tem muitas vezes que dá vontade de desistir. Eu acredito que isso acontece com você. Desmotiva, né? Desmotiva. Você tem motivação. Quando você tem seu sonho e você acredita e tem propósito claro, e tipo, eu acredito e eu sei que eu vou conseguir. E você batalhar por isso, cara, não tem como dar errado. Mas você precisa acreditar, porque se você não acreditar em você, quem que vai acreditar? Então eu sempre uso, né? Acredite na loucura. Porque o que acontece? Durante o processo de graduação, eu tinha muitas ideias boas, porque a área de tecnologia é bom. Rafael falou, não, eu vim de tecnologia. O que de bom a tecnologia traz pra gente? A tecnologia traz de bom pra gente é que a gente trabalha uma coisa, lógica de programação, que eu acho que essa cadeira deveria ter para todo tipo de ensino. Que ajuda muito, cara. Então a gente tinha boas ideias,
mas tinha quem acreditasse no nosso projeto. Entendi. O projeto CP to Connect, que é o contador de padaria, muita gente não acreditou, achava que, até pelo nome, né? Assim como foi o nome do Bizu Fiscal, que teve muito preconceito pelo nome do Bizu Fiscal. Não, porque Bizu... Eu acho o Bizu um nome sensacional. Cara. E o contador de padaria também muito preconceito, mas assim, eu acreditei, tá dando certo, a gente tá avançando, mas o que me motiva é saber quais são os propósitos. O porquê eu faço isso. Por que eu faço o que eu faço? Perfeito. Eu acho que a mensagem que a gente tem que ficar é essa. Por que tu faz o que tu faz, Martiniano? Por que tu faz o que tu faz, Qual o propósito, Rafael? né? Qual o propósito? Isso responde qualquer outra coisa. Então, se você tá aí com problema na sua empresa, velho, dá tempo ainda de se renovar. Dá tempo de correr atrás. Mas só depende exclusivamente de você. Se você é uma pessoa que tá querendo empreender, cara, só depende de você. Só depende de você. Perfeito. Então, assim, uma outra coisa. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Perfeito. A gente precisa estar em evento. Velho, eu adoro estar em evento. Eu adoro conversar com o empresário. Eu só gosto de sentar na mesa onde tem pessoas melhores do que eu. Porque ali eu vou aprender. Agrega, né? Então, assim, a gente precisa estar se movendo. Acreditar na loucura, acreditar na gente. Eu, do meu lado, aprendendo a ser louco. Um maluco também. E ter propósito. A minha mensagem que eu deixo pro camarada que é empreendedor é não desistir, velho, do seu sonho. E o mais importante, ele tem que colocar metas para ele mesmo. E dizer, eu ganho X hoje, daqui a 5 anos eu quero ganhar 2, 3, 4X. Eu não posso chegar a passar 5 anos e ainda tô ganhando um X. Então você tem que ter essa visão. Se não tiver acontecendo isso, não tiver melhorando, meu amigo, vá mudando, vá modelando. E você, a gente como é da área de tecnologia é rápido, muda muito rápido. Muda muito rápido e o negócio às vezes muda rápido também. Você não pode achar que uma padaria vai ser aquela mesma coisa a vida toda. Tem que ser ousado. Você tem que ser ousado, você tem que se jogar com responsabilidade, mas nunca deixar de acreditar no seu sonho e as críticas, você tem que pegar o que é de bom pra lhe jogar pra frente. Ter como aliado. Ter como aliado e você tem que ter pessoas, justamente, era o que eu ia falar agora, a questão da topada. Você tem que pegar pessoas que joguem você pra frente. Você já fez topada, né? Topada. Eu sei que... Você sabe de onde é? Esse aí é de Luiz Gonzaga. No clube de Luiz Gonzaga. Aquilo ali... Meu filho, mulher... Aquilo ali foi uma frase que eu digo... Rafael. Mulher tem que ser igual a topada. É o cara, topada, o cara já pensa que é mulher, não sei o que eu digo. É que você joga você pra frente. Então, assim, eu digo assim, eu tive minha topada na vida. Minha esposa foi uma topada na minha vida, a pessoa que tá do meu lado esse tempo todo e que acreditou. Muitas vezes, ela não demonstrava que estava acreditando em mim. E eu olhava assim, confia. Vamos embora, vamos junto. Mas a questão do acreditar no sonho é uma coisa muito importante. E você colocar um objetivo para chegar nesse sonho. Perfeito. E só para fechar, Martiniano, isso que a gente já passou do tempo. O que acontece? Quem começa a empreender, ele sempre visa o sucesso. Mas o que é o sucesso? O sucesso não é o ponto de chegada. É o agora, é a trajetória. É o que a gente tá passando nesse momento. Então, assim, na contabilidade, assim, eu fico até emocionado porque o que é que me deixa feliz, o que é que me deixa realizado? É quando eu dou uma dica ou um insight, o cara executa e depois diz, poxa, eu consigo criar aqui uma divisão. O que era a minha empresa antes e o que é agora depois que eu apliquei isso. Perfeito. Quando você vê o olho do cara brilhando, velho, que aquela simples dica que pra você muitas vezes é simples, porque assim, às vezes uma palavra que a gente conta pra alguém, porque a gente vive num ambiente empresarial, a gente lida com todo tipo de pessoas e todo tipo de problema. A gente escuta de um, compartilha com outro, mas, velho, às vezes uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa, uma dica pode mudar a vida da pessoa. Então, ver o olho brilhar do cara e dizer, poxa, aquilo me ajudou. Bicho, tu falando isso aí, me faz lembrar situações na padaria de cliente vir elogiar um produto, pô. Dizer, meu irmão, esse biscoito aqui, eu nunca comi o igual. Essa sopa de vocês aqui é maravilhosa. Vou dizer uma coisa, viu? Eu não sou chegado a doce. Eu não sou chegado, mas é muito... Ele tem um biscoito... Vamos provar, hein? Não, eu tinha um biscoito que eu comia quando eu era muito criancinha, assim, com a minha irmã. Ele vinha numa caixinha... Ele tinha só um lado de chocolate e ele era bem pouquinho. Cara,
ele tem um gosto ainda melhor. Remeteu você a uma lembrança. Uma lembrança. E eu recebi outro dia no WhatsApp até o cara é fornecedor meu de internet lá na loja filial da Elianesa. Ele mandou pra mim um áudio e a foto da menina dele tomando sopa. A menininha dele falando: Seu Rafael, obrigado. Eu adoro a sopa de vocês. Dê parabéns aí pros seus funcionários. Isso é muito aí, meu massa, amigo, nesse dia eu tava meio que estressado e tal. Eu disse... Aí eu mostrei pra Elianesa, ela, que massa, velho. Aí eu disse, arretado, né? É esse tipo de coisa que faz você mover. Quando o cliente bota um comentário, até uma crítica, quando o cara fala uma crítica construtiva, porque às vezes tem pessoas que não sabem fazer uma crítica. Eu acho que a crítica construtiva é muito importante. Pra mim mostrar que eu não sou o melhor. Eu quero ser o melhor. Eu sou um cara que eu tenho um negócio assim, eu não gosto de entrar pra perder ou pra participar, eu só quero ganhar. Eu sou muito competitivo. Tudo que eu entro na minha vida, eu só quero ganhar. É mesmo? Dominó. Eu quero perder. Poxa, que eu quero jogar dominó e perder. Eu quero ganhar. Meu negócio é, eu não quero dizer, eu participei. O importante é competir. Meu amigo, o importante é vencer. Vencer. É vencer. Né? Então, assim, eu acho que tem muita frase de Ayrton Senna que remete pra isso, de conquistar e nunca você desistir do seu sonho. Então, você que é empreendedor, acredite. E eu converso com meus funcionários lá na padaria. Muitas vezes eu digo, você tá aqui, dê seu melhor. E um dia eu sei que você vai ganhar asas e vai procurar algo melhor e você tá certo. E ali você é observado em algum momento. Justamente, e você carregar aquele aprendizado. Então, eu sempre nas empresas que eu trabalhei, eu peguei um pouquinho de cada um. E digo, de certo e de errado que eu não devo fazer para poder ter na minha equipe. Mas aí é aquele negócio, eu acho que a gente que é empreendedor, a gente não empreende só numa coisa. A gente vive empreendendo todos os dias em várias funções, em vários negócios. A gente consegue transformar a vida de pessoas. Porque a gente não consegue muitas vezes medir o que é uma ação que a gente toma, o que é que pode ocasionar. Clube da Cotação, por exemplo. Um preço que um cliente, por exemplo, um cliente do Clube da Cotação, sua padaria, consegue comprar um produto com preço mais acessível, você vai conseguir ofertar um produto com preço mais acessível para o seu cliente final. Que muitas vezes é mais competitivo, tem mais gestão, mais controle, como o Rafael falou, né? Cada ação que a gente que empreende toma pode mudar a vida de muita gente. Talvez aqui, durante esse bate-papo, tenha saído algum insight de alguém que está escutando. Não, com certeza. A pessoa vai pegar aqui e dizer, poxa, por que eu não vi isso antes? Perfeito. E assim, repetindo o que eu disse, né? Não para ser prolixo, mas o sucesso está na trajetória. Martiniano. Rapaz, gente... Muito obrigado, né? Foi especial demais estar com vocês. Agradeço aí a presença dessas duas feras. Rafael, bate-papo excepcional. Dailton, obrigado também. Valeu, Martiniano. Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerra o nosso primeiro episódio nesse Clubecast. E no próximo episódio, aguardem aí. Em breve a gente deve estar lançando mais um próximo episódio aí pra vocês. Valeu. Um abraço.